Aí, garotada, que bom estar com você de novo. Veja, uma semana já passou, como é rápido, né? E já é a quarta semana. Gente, daqui até o Enem também vai muito rápido, até porque o segundo semestre basicamente se resume no mês de agosto. Passou agosto, o ano acaba. Estamos, mais uma vez, eu, professor geral da Biologia, e do meu lado o professor Marlos. E daí, Marlos? Vamos lá? Tranquilo, aqui na boa agora, só pilotando a web. Opa, Pilotando a web. Depois das questões do Marlos, agora ele está tweetando. Não, E, na verdade, estou vendo agendamento, viu? e junto a Paula, né? A nossa musa. E aí, Paulinha? Muito obrigada pelo elogio, professor. Mais uma vez aqui com vocês até o final do dia, tá? Gente, vamos um pouquinho de biologia, então. É claro, você já sabe que o Enem tem um viés social muito importante e tem uma função integradora do país. O Enem é para colocar em prática os nossos planos curriculares que as escolas foram esquecendo ao longo do tempo. Por isso, resgata o objetivo da nossa educação brasileira. E tem, claro, uma função social, cultural, como eu falei, integradora. Hoje, nos dias atuais, a gente tem uma consciência de que a Terra tem recursos limitados. De que a Terra não foi feita para o homem desfrutar à vontade, mas que o homem é só mais uma espécie nesse planeta e nesse contexto de vida do planeta em que todas as espécies dependem de todas, porque daí sai uma função emergente chamada vida. Ora, quem está correndo risco de extinção é a espécie humana. Então, toda a luta ambiental na atualidade no planeta inteiro é exatamente para preservar a espécie humana, para que tenhamos em 50, em 100 anos, condições de sobrevivência da nossa espécie nas condições reinantes do planeta na época. E aí passa pelo conceito de sustentabilidade. Por isso, você sabe que a questão ambiental estará presente na sua prova, no seu Enem. Ora, os temas são os temas da ecologia, os temas ambientais que a gente fala sempre. Por isso, todo ano tem uma boa quantidade de questões referindo à questão ambiental. Então vamos lá? Então, comigo, telinha. Paula, pode passar, por favor? Questão... Esperar que a Paula passe ali. Gente, ou então a gente busca aqui. Temas abordados na aula de hoje, ó. Ciclo do carbono. Olha que palavrinha legal. Eutrofização de ecossistemas, aí a gente pode até acrescentar aqui, aquáticos. Então, nós estamos com a prova de 2010, questões 51 e 57. Antes que a gente vá à questão, a Paula pode até passar já para a questão, tem umas folhas legais que eu vou mostrar para você agora. Preste atenção no seguinte, nos ecossistemas, a matéria é cíclica. Desde que a Terra surgiu, há 4,5 bilhões de anos, não entrou e não saiu considerável quantidade de matéria da Terra. Ora, não é possível, imagina, Marlos, um desses encontros, em que tivéssemos um simpósio de todos os seres vivos e que já viveram no planeta. Que tal, hein? Não caberiam, né? Sem chance. Nós não teríamos terra para tudo isso. Sem chance. Gente, todos usamos a mesma matéria, os mesmos átomos. Ora, como é possível ao longo da vida, e há 3,5 bilhões de anos, a vida na Terra, usarmos os mesmos átomos? Por quê? Porque existe uma reciclagem da matéria. A energia não é cíclica. A energia, a gente fala em fluxo de energia e ciclo da matéria. Agora, os principais elementos químicos, evidentemente, você tem que dominar. O ciclo, por exemplo, da água, o ciclo do carbono, que a gente vai comentar agora, o ciclo do oxigênio e o ciclo do nitrogênio. Anotou aí?
Água, carbono, oxigênio e nitrogênio são fundamentais para a matéria viva. Por exemplo, as moléculas orgânicas têm um esqueleto de carbono. Tanto é que a química orgânica que você estuda é chamada a química do carbono e do hidrogênio. Essa foto é muito bonita pelo sentido do que estamos vivendo agora, não? Outono e inverno. As folhas já mortas, já sem vida, mas sem vida em termos, né, Geraldo? Porque você define bem melhor e pode corrigir-me aí. Sem vida nada, elas morreram com esse ciclo, mas elas estão ali com a sua exclusão da vida anterior, transformando outras vidas, e por isso que você tem o verdinho ali crescendo bem. Exatamente. Na verdade, o que é que você tem aqui, Marlos? Uma riqueza de matéria orgânica que gera outras vidas. Que gera outra vida. Beleza. Agora, olhando para mim, gente, quem está ali? Então você está vendo o chão e olha uma coisa fundamental. Floresta amazônica, Mata Atlântica, nós temos exemplos de florestas tropicais. Lembra que os biomas cairão no seu Enem. E fundamentalmente biomas brasileiros. Floresta tropical tem um solo pobre. Portanto, eu não vou ser grosseiro, mas é burrice eu desmatar e tentar usar o solo de uma floresta tropical. A riqueza é o manejo sustentável do que lá existe, porque a riqueza da floresta tropical está na própria floresta. Porque o que você notou ali, que a gente chama de serrapilheira, aquelas folhas que caíram, até porque a temperatura é alta, a umidade é alta, serão rapidamente decompostas por bactérias e fungos. Agora você lembrou das cadeias alimentares, né? Produtores, consumidores e decompositores. Qual a grande importância dos decompositores? Essas bactérias e fungos possibilitam exatamente a reciclagem da matéria. Eles vão decompor aquelas folhas e vão liberar os elementos essenciais para serem absorvidos de novo pela própria floresta. Onde está a riqueza de uma floresta tropical? Na própria floresta. O outro tema, quer dizer né, Marlos? Trófos é alimento. Então, na prática, eutrofização quer dizer uma superadubação da água. Principalmente com o quê? Esgoto doméstico. É matéria orgânica que você joga na água. Isso é um adubo para quem? Para as algas. Então, sempre que a gente falar em eutrofização, você vai ter uma grande quantidade de algas. A gente chama floração. Às vezes você olha em locais, em lagos, que está uma capa verde sobre a água. Resultado, a camada de baixo dessas algas não recebe luz e acaba morrendo. E aí vem as bactérias aeróbicas que vão decompor esse material. E o resultado disso é a exaustão do oxigênio. Então, sempre que alguém falar para você qual o resultado, qual a consequência desse fenômeno chamado eutrofização, é a exaustão do oxigênio. E aí, a morte de todos que lá estão. Agora a gente tem condição de começar a analisar as questões propostas. Vamos lá para a tela? Então, passando, questão 51, diz assim: o voo das folhas traz uma visão dos índios ticunas para um fenômeno usualmente observado na natureza. Com o vento, as folhas se movimentam e, quando caem no chão, ficam paradas em silêncio. Assim se forma o Inhagaura, né? A Paula não chegou a ver como é que fala, né, Paula? A gente está aqui, estava discutindo Inhagaura. Inhagaura cobre o chão da floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores. As folhas velhas morrem. Olha o conceito aqui. As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Linguagem dos índios, hein, Marlos? Sem dúvida. Dentro em Inhagaura vivem aranhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e vários tipos de seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e igapós. Pode passar, Paula? E aí, gente, o que o aluno faz, Marlos? O aluno chega, nunca vi isso. Mas é novidade para todo mundo, é novidade para você e para todos os outros que estão fazendo a prova. Aqui eu tenho um texto, eu tenho que prestar atenção no texto, o texto está trabalhando
com a reciclagem da matéria. Aí eu vou para o comando da questão. Vamos lá? Diz assim, na visão dos índios ticunas, a descrição sob Inhagaura, deve ser assim, né, manos? Sim. Permite classificá-lo Ingaura. como um produto diretamente relacionado ao ciclo. Olha, tem folha caída que vai dar origem à folha nova. Gente, olhando para mim, o que a folha nova faz? A folha nova faz fotossíntese. Gente, a planta é uma máquina tocada à energia solar. Então, comece a observar uma árvore. O objetivo da raiz, ela fixa a planta em algum lugar e retira água e sais minerais lá do solo, que tem que levar para a planta inteira. O caule tem que ficar segurando os painéis solares, que são as folhas. Imagina, coitado do caule, manos, a vida inteira lá Todo segurando tempo. o painel Essa é a função solar. dele, né? Essa é a função dele. Então, o intermediário Função da entre linguagem, essa é a folha função do cara. e raiz. Aí as folhas fazem a fotossíntese. E lembre, fotossíntese, água com gás carbônico. Vai formar matéria orgânica e liberar o oxigênio. Por que libera o oxigênio? Porque a planta quer o hidrogênio. O oxigênio, que é tão importante para nós hoje, para a respiração, é resíduo da fotossíntese. Aí incorpora carbono e produz molécula orgânica. Gente, está falando da folha velha que está sendo decomposta para dar origem a folhas novas. Olha o ciclo da vida. Então, voltando à tela, fala do ciclo da água, fala do ciclo do oxigênio, fala do ciclo do fósforo, fala do ciclo do carbono e do ciclo do nitrogênio. Chuta, Marlos, você faria o que aqui? Boa pergunta. Good question. É. Gente, olha, está falando da fotossíntese, Diretamente folha relacionado. nova. Eu estou falando do ciclo, evidentemente, do carbono. Só quero que Por você causa que nós geramos mesmo, né, Geraldo? Eu diria que a vida, não é só oxigênio, nós geramos oxigênio, mas também, ao mesmo tempo, geramos carbono. Por isso, é aquela situação de ficar em ambiente fechado, ficou em ambiente Olha, fechado. eu vou gera fazer carbono demais. rapidinho aqui, quer ver? Um esqueminha? Um esqueminha aqui, ó. CO2, anota aí, gente, porque isso é importante. CO2 e O2. Precisa dos dois, correto? Todo o tempo. Em larga escala, eu tenho uma reação chamada fotossíntese que retira esse CO2 e devolve o O2. Isso. Por isso que o ciclo do carbono e do oxigênio estão interligados. Agora, o que nós temos? A respiração. E daí inverte, não inverte? Inverte. Isso. Todas as combustões, a própria decomposição de cadáveres, a reciclagem ali feita pelos decompositores, faz o quê? Retira esse O2 e devolve o CO2. Ora, se eu tiver na mesma velocidade os dois processos, eu estou com o ecossistema em equilíbrio. Mas o que a gente tem feito? Eu digo a humanidade ao longo do tempo, e principalmente agora nos últimos 200 anos. Primeiro, quando você polui a água, você está bloqueando a fotossíntese. E lembrem do seguinte, aquela história, a Amazônia é o pulmão do mundo, é um grande equívoco. Porque quando eu tenho uma comunidade clímax, como é a Amazônia, eu tenho energeticamente, a situação é neutra. O que eu ganho com a fotossíntese, eu gasto com a respiração. O grande ganho em termos de produção de oxigênio são com o fitoplâncton, aquelas algas microscópicas que habitam a superfície da água. Então o que a gente faz? A gente desmata de um lado, quer dizer, estou bloqueando a fotossíntese. Polui a água do outro lado, estou bloqueando a fotossíntese. Então eu estou comprometendo a retirada, olha a tela, do CO2 e a eliminação do O2. Agora, do lado de cá, veja bem, nós somos 7 bilhões de pessoas hoje no mundo e chegaremos a 10. Aumenta o nível de respiração.
Eu tenho que cultivar mais animais como fonte de proteína, aumenta a respiração. Fábricas, carros, navios, aviões, aumenta a combustão. E morre mais gente também, aumenta a decomposição. Ou seja, eu aumento a retirada do O2 e aumento a liberação do CO2. Além de que a gente começou a queimar combustível fóssil em grande escala. Resultado, esse é o descompasso. O que a natureza, o carbono que está em qualquer combustível fóssil, um dia foi tirado da atmosfera pela fotossíntese. Toda energia, e o Enem vai cobrar a questão da matriz energética, que nós gastamos por todo e qualquer processo industrial, por exemplo, é a energia, um dia, absorvida e transformada em energia luminosa do Sol em energia química. Agora, onde, repito, está o descompasso? A natureza gasta milhões de anos para sequestrar esse carbono da atmosfera e guardar um combustível fóssil. Em 200 anos, a gente queima tudo ao mesmo tempo. Tem não dá tempo para esqueminha que você depurar. fez ali no próximo slide, que é maravilhoso, né? Olha ali. Então vamos ver. Esse próximo slide está mostrando exatamente esse ciclo do carbono. Olha aqui, ó. Você tem o gás carbônico. Para quem está conosco na TV agora, uma beleza. Olha que maravilha, né? Então você tem aqui, ó, olha, indústria, cavalinho, bichinho, gente, ó, queimada na floresta. E você tem quem retirando? Apenas a fotossíntese. E o resto está liberando carbono para a atmosfera. Uma parte foi sequestrada aqui e virou o quê? Combustível fóssil, que depois você queima e libera para a atmosfera. Por favor, Paulinho. Beleza. Olha, qual é a nossa resposta? É o ciclo do carbono. Acertamos, olha. Outra coisa, acertamos, né? Aqui, Acertamos. Sempre um alívio. ciclo da água apenas. Eu quero que você veja o seguinte, então, oxigênio e carbono estão interligados. O da água é muito simples, porque a precipitação chove, a gente chama de precipitação, chega aqui, em rios, lagos, oceanos e no solo, a água evapora. Então ela sobe. Chega lá em cima, a temperatura é mais baixa, condensa, precipita. Esse ciclo é chamado ciclo curto da água ou pequeno ciclo, porque não passa pelos seres vivos. Quando a água é desviada para os seres vivos, nós chamamos de ciclo longo ou grande ciclo da água. A gente continua depois com a próxima questão, por favor, beleza, Paula. E se tivermos tempo aí, eu dou uma dica do ciclo do nitrogênio lá no final. Ok? Daqui a pouco o pessoal vai mostrar quanto tempo tem. Vamos ver. Olha, você está olhando aqui, olha que interessante na sua tela. Você está vendo uma favela, né? E, claro, todo o esgoto sendo lançado, além dos resíduos, outros, no riozinho que por aí passa. Vamos lá, Paulinha? Questão 57, 2010. Vamos lá? O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização. Aqui está a chave, ó. Uma super adubação da água. E já falei para vocês, qual é o resultado da eutrofização? Vamos ter a exaustão do oxigênio de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover a escassez de oxigênio que eu relatei. Só preste atenção em mim, por favor.
Gente, se eu tiver uma grande quantidade de algas e depois elas começam a morrer, as primeiras bactérias que vêm decompor são bactérias aeróbicas que vão consumir oxigênio. Com a exaustão do oxigênio, nós teremos então as bactérias anaeróbicas que liberarão substâncias que deixarão aquele cheiro de podre que a gente conhece de rios que já morreram. Agora veja que coisa fantástica. Todas as civilizações desenvolveram próximas, né, a uma fonte de água, ou a rio, a lago, porque todos precisamos de água. E por incrível, a ideia de que aquela água, uma água corrente que vai embora, para onde essas populações lançaram seus resíduos? Na água. Então tenha certeza, praticamente todas as civilizações passadas que desapareceram de forma abrupta ou mudaram de lugar foram por questões ambientais. A troca de comunidades a gente chama de sucessão ecológica. Por exemplo, quem mora em casa, se você deixar de limpar o seu jardim durante um ano, você vai ver que o mato vai começar a tomar conta, depois virão arvoretas, e se você nunca mais limpar e voltar dali a muito tempo, ou seus netos e bisnetos vai estar uma florestinha. Ou seja, uma comunidade tomou o lugar de outra. Chamamos a isso de sucessão ecológica. E aí vem um outro conceito lá, que é extremamente importante da ecologia. O que é comunidade? É o conjunto de todos os seres vivos, de todas as espécies que habitam uma região. Como cada conjunto de seres de uma mesma espécie que habita uma mesma região nós chamamos de população, então atenção, quando eu falo em ecologia, população, tem que perguntar de que espécie eu estou falando. Porque população, repito, é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habita uma mesma área. Ora, se comunidade ou biocenose é o conjunto de todos os indivíduos que habitam a região, uma comunidade é um conjunto de populações daquela área. Está claro isso? São conceitos básicos de ecologia que você deve dominar para entender o estudo de um ecossistema. Porque, ora, o que é aquilo que vai ser apresentado para você, seja no Enem, seja em qualquer vestibular? O estudo dos diferentes ecossistemas. Cuidado, por exemplo, existem algumas algas unicelulares chamadas pirrófitas. Estas algas deixam uma mancha avermelhada na água que a gente chama de maré vermelha. Então, quando o pessoal falar em eutrofização, pode comentar sobre maré vermelha. Por quê? Porque você olha de cima, está aquela mancha vermelha. Elas liberam substâncias para a água que funcionam como toxinas. Então, sempre que vem um evento de maré vermelha, por exemplo, a pesca da região é proibida, trazendo um prejuízo danado a regiões pesqueiras. Seria interessante que você observasse também, o Brasil tem uma legislação ambiental riquíssima hoje, de primeiríssima qualidade. Por exemplo, a nova lei de resíduos sólidos foi promulgada em 2010 e previa, deu um tempo as prefeituras se adequarem, até 2014, até agosto de 2014, onde, por exemplo, não poderíamos ter mais lixões em município algum do Brasil. E como é da nossa cultura, o que os prefeitos fizeram? Empurraram com a barriga. Vamos deixar chegar em agosto de 2014, a gente pede uma prorrogação. Portanto, seria interessante que você observasse sobre essa nova lei de resíduos sólidos, dá uma olhadinha. Dá uma olhada o que é o lixão, o que é o aterro controlado e o que preconiza hoje o aterro sanitário. Porque qual é a tendência mundial? É eu reduzir a produção de resíduo. Reduzir. O que eu não conseguir reduzir, eu vou tentar reusar. Existem muitas indústrias hoje que o seu resíduo passa a ser um subproduto para um outro tipo de indústria. Então, aquilo que era jogado fora, agora é vendido. Então, mais uma fonte de renda.
Se eu não conseguir reduzir e não conseguir reusar, eu vou tentar reciclar. São os 3 R's. E aquilo que eu não conseguir reciclar, aí sim vai à disposição final, que é o aterro sanitário, onde o chorume é coletado, tem uma manta que vai impermeabilizar o solo para não ter a percolação desse chorume e, por exemplo, não afetar o lençol freático. Aí ele é recolhido para poder ser tratado. O metano produzido, hoje ele pode ser recolhido em vários países para a produção de energia, porque o metano é rico em energia. E você deve olhar que em alguns locais o pessoal põe fogo lá no aterro, no metano. Por quê? Porque como gás de efeito estufa, ele é muito pior do que o gás carbônico. Então é melhor eu queimar o metano, liberar o gás carbônico, do que soltá-lo na atmosfera. Tudo bem? Podemos voltar ao texto? Fazendo só, professor, uma relação com a matemática, a gente já resolveu aqui também uma questão que tratava da reciclagem de latas aqui no Brasil, que o Brasil é um dos maiores... que mais recicla a latinha de alumínio. Isso, eram mais de 90%. Mais de 90% hoje. Então, isso também caiu na matemática, é um assunto que é sempre bom dar uma olhadinha. É sempre bom dar uma olhada, porque o que é que eu falei para você no começo hoje? O Enem tem uma participação importante hoje no Brasil, que ele mostra que a gente não pode estudar separadamente matemática, física, química, biologia. A vida é uma coisa só. Então, quem pretende cursar uma área biológica, já saiba, é exatamente na biologia que você vai estudar muita física, muita química e nada existe sem a matemática, né, Paulo? Então, nós vamos precisar, você vai fazer trabalho, por exemplo, a gente precisa da estatística diretamente. Então, a matemática influencia toda a ação de vida do homem. Por isso, vou te dar uma dica. Quando o aluno fala assim, isso está difícil. O que é difícil? Difícil é aquilo que eu ainda não sei. Porque quando você muda de ano, se você lembrar 2, 3, 4 anos, assuntos que eram muito difíceis, hoje você olha e diz, nossa, como é fácil. Por que está fácil? Porque você já aprendeu. Portanto, para você se preparar para o Enem e qualquer outro concurso, lembre o seguinte, tá difícil? Opa, então preciso estudar mais, é porque eu ainda não domino. E tem outra coisa também. Ninguém gosta daquilo que não conhece. Quando o aluno fala, Geraldo, eu não gosto de genética, então eu já sei, ele não conhece genética suficiente para gostar. Como é que eu respondo? Vai estudar genética que você vai gostar. Por isso, você que está nos vendo agora, pensa um pouquinho, que a área do conhecimento você não gosta, é essa que você tem que estudar mais. Que tipo de exercício está difícil? É esse que você tem que estudar mais. Você não domina ainda. E cada um de nós tem um time. Tem gente que vai fazer 2 exercícios e entende. Talvez você precise fazer 50. Fiz 49 e desisti. Lamento, não chegou no seu time. Vá até conseguir. Quando você entender, você é igual a todo mundo que entendeu antes de você. É simples assim, né? Vamos ao texto? Olha que imagem interessante. Olha aqui a poluição da água. Então, é isso que nós estamos a fazer com os nossos rios. Estamos matando nossos rios. Vamos lá mais? Pode passar, Paula? Diz assim, uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é... Gente, lembra que o texto falou para você da eutrofização, falou o que é que estava sendo lançado na água e falou também, vai acabar o oxigênio. Portanto, o texto serve de referência para você depois analisar o que o comando da questão mandou você fazer. Volta para a tela. O que é que o comando disse? Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio. Ou seja, eu tenho que impedir a eutrofização.
Aí diz assim, aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. Paula, falou alguma coisa nisso? Não. Aliás, muitas indústrias ou usinas, por exemplo, termoelétricas, jogam a água quente para resfriar, muitas vezes suas turbinas ou do processo de geração de energia, de volta para o rio. E você estudou na física e na química. Uma forma de separar líquido de gás é exatamente o aquecimento. Então, se você aquecer a água, o oxigênio vai embora. Então, essa é uma forma de diminuir a concentração de oxigênio e não de evitar a diminuição. Voltando para lá, e se chama poluição térmica. Sim. Importante isso, hein? A B diz assim, retirar do esgoto, então é tratamento de esgoto, os materiais ricos em nutrientes para diminuir a concentração nos rios. Acha uma medida viável, Paulinha? Não. Olha bem. Tirar os materiais ricos. O que é que o pessoal falou? Que o esgoto jogado na água provoca eutrofização, exatamente por esse material orgânico que é nutriente. Gente, em muitos países, inclusive no próprio Brasil, já há tratamento de esgoto. Sim. Essa matéria orgânica, essa massa, pode ser utilizada para produção, ou a gente fala produção de energia, na verdade, transformar uma energia na outra. Uma forma de energia na outra forma de energia, inclusive fazendo energia elétrica. Seria transformação, né? De energia é o termo certo. É, a transformação, porque o pessoal normalmente fala, vamos produzir energia, a mitocôndria, ninguém produz energia nem Até destrói. usam o termo gerador como se fosse gerar energia, em vez de fazer uma transformação de energia. O que a gente faz é transformar uma forma de energia em outra. Por exemplo, a fotossíntese transforma a energia luminosa do Sol em energia química. Aí você transforma no teu corpo essa energia química em trabalho, energia... várias outras formas, inclusive perdendo como calor, uma boa parte. Né? Lembra que está no inverno, em boa parte do Brasil está mais frio, como aqui no sul, e a maior parte da energia do alimento que a gente ingere é para manter o nosso corpo aquecido. Isso é importante. Tá? Vamos deixar stand-by essa, Paulo? Tá. Ó, adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. Gente, não tem nada a ver, o comando disse, como é que eu vou evitar a diminuição da concentração de O2? A letra C disse, eu me contentei com a falta do oxigênio, né, Paulo? Então não posso aceitar aqui. Substituir os produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Ora, exatamente as bactérias estão trabalhando os biodegradáveis. Os não degradáveis vão apenas entupir o meio de resíduo. Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Gente, se ficar mais acessíveis, vão perder mais oxigênio ainda. Pode passar lá, Paulo? Não é a B. Então, essa é a nossa resposta. Ó. Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a concentração nos rios, ou seja, para diminuir exatamente a eutrofização. Lembrem que a questão da poluição da água é seríssima, porque sem água a gente não consegue viver. Uma desidratação na ordem de 10% já é fatal para a gente. E a água é um dos maiores veículos de transmissão de doença. Por isso, o cuidado junto à água é essencial. Quando o homem começou a tratar da água, foi um dos fatores que fez com que a vida média da humanidade desse um salto. No início do século XX, a vida média aqui no Brasil, Paulo, era de 40 a 45 anos. Então, você estaria aqui... nem comigo, nem com Manos. Já estaríamos mortos. Agora nós estamos aí beirando 75 anos. Lembre, a água é um dos maiores veículos de transmissão de doença. Acho que você aprendeu um pouco mais hoje, né? Estude, estude, estude. Paula, tudo bem? Professor, agora no último slide nós temos as leituras de aprofundamento para o aluno que quiser
se inteirar mais sobre o assunto, então não deixe de conferir esses sites indicados. Exatamente. Você estudar é aprender a ser um pesquisador. Gente, um grande abraço, até a próxima semana.